A paz do Senhor, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ministério Infantil e Companhia. Eu sou a Tia Kelly e estou aqui para iniciar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a turma de pré-adolescente. Você que trabalha com essa turminha aí de 11 a 12 anos e usa a revista CPAD, fique comigo até o final, pois a nossa pré-aula está começando agora. A lição de hoje é a lição número 13, é a última lição do trimestre, é a última lição do ano. Que legal, né? Mais um ano se findando e nós, para a honra e glória do Senhor, chegamos ao final de mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. E essa lição vai encerrar o ano, encerrar o trimestre com chave de ouro, pois vamos estar falando do assunto mais importante, a família. E o título é Família, meu porto seguro. Deus criou a família para ser o nosso porto seguro, um lugar de delícias, um lugar de prazer, um lugar de comunhão. Será que a nossa família tem vivido o projeto de Deus, o propósito de Deus? Eu creio que sim, né? Graças a Deus por isso. A lição de hoje, ela se encontra em Gênesis 1, 27 e 28. Lá em Gênesis 27 e 28, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus os criou. E diz mais, diz que ali no verso 28 fala que o homem ia dominar sobre os répteis, sobre as aves, sobre tudo aquilo que Deus tinha criado, né? Sobre as aves, sobre as plantas, sobre animais. E aí nós começamos a falar o quê? Da família. Ali, né, quando Deus criou o homem, em seguida ele cria a mulher, Deus está criando o quê? A primeira família do mundo, né? Deus estava instituindo a família. Então, a família é criação de Deus. Então, nós vamos ver nessa lição aqui o projeto maravilhoso que Deus criou. E nós precisamos viver o projeto de Deus na nossa família. Mas a Bíblia também deixa deveres para todos os membros, inclusive para os filhos, que é os nossos alunos, os pré-adolescentes. A Bíblia diz, está lá em Efésios 6, do 1 ao 3, que diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Como dizem as Escrituras, respeite seu pai e sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. E qual é? Você lembra qual é essa promessa? Ah, eu não me esqueço nunca, né? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva muito tempo na terra. Amém? Então, nós devemos ensinar para os nossos alunos hoje que se eles querem viver muitos anos aqui nessa terra e mais, a Bíblia diz viver feliz, pois não adianta só viver, devemos viver felizes. Para isso, precisamos honrar, amar e respeitar os nossos pais, pois esse é o primeiro mandamento com promessa que nós encontramos na palavra de Deus. Amém? Olha, os objetivos da nossa lição hoje é aprender que devemos amar a nossa família. Eu preciso amar, você precisa amar, precisamos amar, independente de como é a nossa família. Ah, minha família é toda bagunçada. Ame, pois é um mandamento, Deus nos instituiu, né, nos ordenou que amasse. Outro ponto, ensinar que devemos seguir os bons exemplos da nossa casa. Precisamos, né, seguir os bons exemplos que os nossos pais nos deixam. Entender que filhos adotivos também são amados. Então, nessa lição, vamos estar trabalhando esse ponto tão importante aqui, que é sobre a adoção, né? Sobre aqueles filhos que são adotivos. Então, você, professor, se você tem algum filho, tem algum aluno que é adotivo, né? Então, fale ali do amor que essa criança também recebe dos seus pais adotivos. Fala da questão do respeito, que mesmo que ele seja adotivo, ele precisa honrar esse pai, né? Obedecer e amar esse pai, como se fosse seu pai mesmo, né? Verdadeiro. Então aqui no início eu estou falando sobre isso, porque eu não sei, talvez na sua turma tenha alguém que é adotivo, então procure saber, levando para ele aí a importância dele respeitar os seus pais a si mesmo e valorizar também, né? Honrando, entendendo que esse pai, né, o recebeu como filho legítimo, tá bom? Então, olha, professor, nós chegamos aqui nesse trimestre, então prepara a sua aula aí com excelência, né? Prepara a sua aula aí com dedicação para nós darmos uma aula aí bem gostosa para os nossos alunos, ok? Sabemos que não é fácil, né? Que a vida familiar não é fácil, é complicada, né? Os membros, às vezes, um tem uma ideia, outro tem outra ideia, um quer fazer de um jeito. Nós vamos falar para os nossos alunos que mesmo que não seja fácil, é importante nós amarmos
todos os membros da nossa família, pois todos são importantes. A família ela é constituída de várias pessoas, né? É o encaixe ali de todos. É como uma engrenagem, ela não funciona sozinha. É todos ali, né? Ela vai trabalhando junto. Assim também é a família. Devemos todos trabalhar juntos, em sintonia, ok? E o que vai prevalecer, que vai dar certo, para fazer dar certo, é o amor e o respeito que todos os membros da família têm que ter um pelo outro, ok? Vamos para o nosso tópico número 1. Tópico número 1. Eu amo a minha família. Então, nesse ponto aqui, né, nós vamos estar falando então dessa dificuldade que as famílias hoje em dia têm vivido. Por quê? Porque as novelas, televisão, né, os filmes, tudo tem levado a uma desvalorização da família. Tudo tem levado, né, a uma visão errado do que é família, do conceito de família. Pois nós sabemos, como eu li ali no início, que a família ela é um projeto de Deus. Foi Deus que instituiu, foi Deus quem criou, e Deus criou a família, né, com homem, mulher e os seus filhos. Deus criou macho e fêmea. Macho e fêmea Deus criou. Só que hoje, né, as pessoas têm mudado esse conceito. As pessoas têm mudado ali, tentando levar que a família pode ser gerada por duas mães, por dois pais. Eu não estou aqui para discriminar ninguém, longe de mim. Não quero que vocês me entendam desse jeito. Eu só estou aqui para passar o que a palavra de Deus nos ensina, tá? Então, assim, não vão me entender mal. E tomem cuidado você também, porque às vezes pode ser que tenha alguma criança na sua sala, né, que está ali, né, participando da escola bíblica dominical, às vezes ainda não é um membro da igreja, mas tem ido lá, está ouvindo a palavra, e talvez lá na sua casa ela viva com dois homens, ou ela viva com duas mulheres, ou ela tem alguém assim na família. Então, ensina essas crianças que eles devem respeitar, mas eles devem entender e saber que a família que Deus criou, ela é constituída por um homem, por uma mulher, pois só através de homem e mulher os filhos são gerados, né? Deus disse, né? Crescer e multiplicar. Não tem como multiplicar dois homens, não tem como multiplicar duas mulheres, somente homem e mulher, macho e fêmea, ok? Então, tomem esse cuidado, mas deixa bem claro, fala para eles que a Bíblia nos ensina assim. E esta é a verdade. Mesmo que nós, né, nós sabemos que isso é errado, nós temos que amar as pessoas. Só não podemos concordar com essa prática, com essa visão familiar que tem tido, né? Então, isso não é certo, tá? Mas nós devemos sim amar as pessoas que talvez vivem nessa situação e orar para que elas sejam libertas, para que elas tenham a mente sarada, já tenham as visão, nem que ela tenha a visão aberta, para enxergar realmente o conceito de família, a família que Deus criou lá no Jardim do Éden, tá bom? Olha, então nossos familiares, né, são nossos familiares que, além de Deus, nos ajudam nos momentos difíceis. Então precisamos valorizar a família. Por quê? Porque quando nós estamos passando por alguma dificuldade, é a família que é o nosso porto seguro. É nos braços da nossa família que nós vamos correr, pedir um abrigo, pedir um socorro. É claro que o primeiro socorro, ele é do Senhor. O primeiro socorro é Deus quem nos deu. Mas Deus deixou a família aqui como sendo o nosso porto seguro, como sendo o nosso refúgio aqui na terra. Então, às vezes os jovens, né, você vai explicar para eles que às vezes eles confiam nos amigos, nos colegas, mas eles devem sempre ter em mente que quando eles passarem por alguma dificuldade, muitas das vezes os amigos vão fugir, mas a família vai estar presente. É o pai mais a mãe que vai estar sempre ali dando um apoio. Mesmo que chame a atenção, né, porque às vezes os pais chamam a atenção, os pais brigam. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande para os pais, né? Então você explica para eles ali que os pais chamam a atenção, os pais corrigem porque os pais amam, né? Os pais querem os melhores para os seus filhos. Então muitas das vezes os pais não vão deixar eles fazerem tudo o que quer, tá? Mas é por quê? Por amor. A Bíblia diz que aquele que ama, né, corrige. Então muitas das vezes os pais vão sim corrigir os filhos. Eles não podem deixar os filhos fazer tudo o que querem. E os filhos precisam entender que é a família que é o seu socorro aqui na terra, na hora que eles precisarem de onde tiveram dificuldade. É a família que vai apoiar, é a família que vai dar aquela força que precisa, que vai dar o socorro, tá bom? Então, para quê? Para eles aprenderem a valorizar a família. Porque hoje em dia, nem todo mundo quer. Os jovens estão achando que não precisa respeitar o pai, que não precisa contar as coisas para as mães, pode fazer tudo escondido do jeito deles, que os pais são caretas, que estão ultrapassados, já não entendem nada. Mas não é assim. Eles precisam entender que as coisas não mudou. Deus deixou os pais para o quê? Para direcionar, ensinar o caminho do bem para esses jovens, tá bom?
Olha, vamos falar para eles também aqui que mesmo que não seja fácil, né, é importante o bom convívio na família. Mesmo que seja difícil, né, é preciso que aprender a ouvir, aprender a dialogar. Tudo isso são pontos importantes. Então, para que haja, né, para viver bem em família, para viver em família, precisa seguir algumas orientações básicas. Alguns princípios têm que acontecer no meio da família. E isso é para todos. Em primeiro lugar, precisa respeitar os pais, né? Por quê? Porque, como eu já disse, é mandamento. Ensina para os seus alunos aí que eles precisam, querendo eles ou não, eles precisam honrar e obedecer os pais. Pois o que? A obediência, né, é a chave da bênção. Deus não abençoa aquele que é desobediente, aquele que não honra os pais. E se eles querem viver feliz nessa vida, né, viver muito tempo, eles precisam honrar. Aí você pode falar dos exemplos de tantas pessoas que desobedecem os pais, que envolvem por outros caminhos errados, né, e pessoas morrem tão jovens, né, crianças, né. Esses dias mesmo eu estava conversando com meu filho, nós estávamos vendo uma reportagem, meu filho tem 9 anos, 10 anos, e a gente conversando e vendo um noticiário de um menino, falando que ele aos 9 anos, esse menino já matou o pai e a mãe. Ele com 13 anos, com 11 anos, já começou a dominar o tráfico ali, né, na comunidade que ele vivia. Com 13 anos ele já era o chefe de uma quadrilha lá, mas aos 14 anos ele morreu. Então estava passando no jornal, que chegou ali e deram não sei quantos tiros nele, morreu ali na hora. Uma pessoa de 14 anos é a idade dos nossos pré-adolescentes. Por quê? Né? Porque não viveu uma vida de honra aos pais, né? De obediência. Então, cite exemplos também de pessoas próximas, bem-sucedidas, de obediência. Fale o seu exemplo de vida, né? Eu gosto sempre de falar para meus filhos, ó, meus filhos, a mamãe hoje está com quase 40 anos e eu honro e respeito meus pais até hoje. Não significa que eu concordo com tudo que eles falam, né? Eu não concordo. Tem coisas que eu acho que não é do jeito deles, embora, por quê? Principalmente por quê? Porque meus pais não são cristãos, mas eu sempre mostro para os meus filhos que eu nunca respondo eles, mesmo que eu não concordo com o que eles estão dizendo, eu fico calada, né? Eu fico calada, eu respeito, eu não grito com meus pais, eu não respondo os meus pais. Tudo isso é o quê? É honrar, é respeitar os pais, né? E graças a Deus eu vivo bem, eu vivo feliz, eu tenho uma vida próspera. Por quê? Porque o Senhor assim me abençoa, porque eu estou cumprindo o primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento com promessa. Então, eu gosto sempre de passar isso para os meus filhos. Então, eles podem ver na minha casa, na minha família, porque infelizmente até hoje, né, eu sou a única pessoa cristã na minha casa, cristã evangélica, tá? Então, assim, a minha família ainda não é, mas eu creio que Deus vai salvar eles. Então, eles têm a fé deles, né? A maioria são católicos, mas enfim, isso vai me dar direito de não honrar e não respeitar meus pais? Não, de maneira alguma. Independente do que os meus pais são, né? Eu preciso honrar e respeitar. Às vezes a gente vê assim, não, meu pai é um beberrão, eu não preciso respeitar. Precisa, porque mesmo que o seu pai seja um beberrão, você é filho, você deve honrar o seu pai. Então ensina isso para os seus alunos, que independente da situação, eles precisam amar e respeitar. E aí, assim, com o exemplo de vida deles, de honrar e respeitar, eles vão ganhar os seus pais. Eles vão ver a diferença. E eu tenho vivido isso na minha casa, né? Eu vejo meus pais comentando a diferença, né, do meu lar, da minha vida, entre eu e minhas irmãs, né, da diferença que há de paz, de comunhão que há na minha família. Então, isso é importante. Passa isso para os seus alunos, a diferença daqueles que honram e respeitam os pais, daqueles que não honram, tá? Segundo lugar, cuidar dos irmãos. Esse aqui é difícil, né? Como os irmãos mais velhos não querem cuidar dos irmãos mais novos. Nós vamos falar aqui que é importante, né? Conviver com eles é difícil? Porque os mais novos, né, geralmente são encrenqueiros, os mais novos são birrentos, os mais novos geralmente são mais mimados, e às vezes os mais velhos não têm paciência. Eu sou o fruto mais velho, eu sou a mais velha de casa, então eu sei bem a situação. Não é fácil, mas nós devemos mostrar para os nossos alunos que eles são responsáveis pelos mais novos, né? Eles têm que cuidar, seja eles gêmeos ou não, eles têm que cuidar, tá? O que é isso? Amar o irmão mais novo, cuidar dele, ok? Aí você vai ver para eles também o seguinte, qual que é o tipo de irmão que você tem sido? Você como sendo o irmão mais velho que é responsável, você é aquele irmão que vive brigando, que vive batendo, né? Não é isso não é correto. O correto é o quê? É você ser amável, é você ter cuidado, é você proteger este irmão mais velho, tá? Efésios 5, 1, 2 nos diz isso, que é nossa responsabilidade, né? Do irmão mais velho. É sua responsabilidade zelar pela integridade deles, ou seja, dos mais
novos, ok? Então, não tem como fugir. Aqui em casa, minha filha é mais velha e ela fica uma fera. Mas é responsabilidade, tem que amar, tem que cuidar. Terceiro lugar, cada um tem a sua responsabilidade. A responsabilidade de uma família não é só do mais velho, não é só do pai ou da mãe, não. Todos têm seus deveres, todos têm suas responsabilidades, ok? Inclusive ajudar nas tarefas de casa. Aqui em casa eu tenho tarefas definidas, né? Eu falo para os meninos fazer isso, aquilo. Minha filha já é obrigação dela colocar roupa, estender roupa no varal. Sempre é ela que estende a roupa, né? Eu tiro, eu dobro, mas é ela que coloca. O meu menino, ele sempre questiona, por que tem que ser só eu a guardar as meias, as peças íntimas? Eu falo, porque é sua tarefa. Ele sempre questiona, né? Mas é o quê? Mostrar para eles que tem deveres, que tem responsabilidade de cada um. Cada integrante tem uma responsabilidade. Assim como a mãe tem a responsabilidade de fazer a comida todos os dias, né? Almoço e janta, mesmo que ela tenha feito ontem, precisa fazer hoje, os filhos também têm as suas responsabilidades. E por último, seja educado e gentil. Para viver em qualquer lugar é importante ser uma pessoa agradável. Você em alguns momentos não concordará com as atitudes dos seus familiares. Contudo, obedeça, né, a ordem da palavra de Deus. Então seja amável, seja gentil. Mesmo que você não concorde, igual eu citei no primeiro exemplo, né? Mesmo que eu não concorde com aquilo que meus pais às vezes tentam falar, eu fico calado, eu obedeço. Então seja gentil, seja amável. Isso não faz mal pra ninguém, tá bom? Amado, então esse aqui é o tópico número 1. Você tá gostando? O que você tem achado desse tópico? Gente, é uma lição gostosa, não é? É claro que é difícil, porque falar de família não é fácil, né? Tem muitos pontos aí. As famílias são todas diferentes, nenhuma é igual ao outro, né? Cada um tem uma experiência diferente, mas é legal. Peça a direção de Deus aí, que vai dar tudo certo. E no final, eu trago uma lembrancinha pra você do encerramento do trimestre, ok? Vamos para o tópico número 2. Tópico número 2. Meus pais, meus exemplos. Quando uma pessoa se torna referência para nós, né, nós seguimos o seu exemplo. Quando nós temos alguém como referência, eu admiro tanto alguma pessoa, eu quero ser como aquela pessoa. Os nossos pais têm sido nosso exemplo, né? Ou será que o seu exemplo, né, você vai perguntar isso para os seus alunos, tá? Os seus exemplos têm sido um ator de novela, um jogador de futebol, uma atriz famosa, uma cantora. Quem tem sido os seus exemplos? Os nossos exemplos devem ser os nossos pais, tá? Porque os nossos pais, a maioria deles, né, querem o melhor para os filhos. É claro que, infelizmente, nos dias em que vivemos, tem algumas regras, né? Foge a regra, né? Não são todas. Claro que às vezes tem alguma exceção. Mas a maioria dos pais querem sempre o melhor para os nossos filhos, né? A maioria dos pais querem o melhor para os filhos. Salvo aqueles, né, que às vezes vivem uma vida muito bagunçada e que não tá nem aí, às vezes abandonam o filho, mas enfim. Deus nos criou, né, nos criou pais para desejar o melhor. Então, nós temos que ver os nossos pais como nossos exemplos, né? Eu tenho uma grande admiração pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai. Não pelo que eles falam, porque eles são bem-sucedidos, ricos. Não, eles não são. Mas porque eles são pessoas honestas. Eles me ensinou a viver uma vida de caráter. Ele me ensinou a ter respeito pelas pessoas. Eles me ensinaram, né, a ser uma pessoa honesta. Então, por quê? Isso é uma coisa que eu admiro nos meus pais. Eu admiro meu pai porque nós tivemos uma vida assim, meu pai sempre foi muito trabalhador, mas ele sempre teve, nós nunca tínhamos esbanjamento de dinheiro, nunca teve. Mas eu lembro que meu pai ele trabalhava, ele saía de uma cidade para outra para vender, ele era vendedor de polvilho. E ele trabalhava o dia inteiro com um quarto de polvilho nas costas, vendendo. E às vezes ele deixava de comer para comprar balinha e trazer para mim e para minhas irmãs. Então, às vezes eu trabalhava o dia inteirinho para trazer balas para nós. Então, assim, eu tenho muito orgulho dos meus pais, né? Por esses e por outros motivos, né? Porque ele sempre ensinou a gente a trabalhar muito. Então, mesmo que tem defeito, tem. Todos nós temos defeito. Todos os pais têm defeito, mas tem qualidade. Leva os seus alunos aí, né, a ver as qualidades dos seus pais, né, que são seus verdadeiros heróis. A minha mãe também é uma mulher batalhadeira, guerreira, né? Meus pais se separaram, na época eu tinha 15 anos, e minha mãe com 3 filhas, né? Na época eu mais velha, eu tinha 15 anos, tinha as outras mais novas, e ela batalhou muito, né? Trabalhava dia e noite para sustentar a gente, dar um futuro digno para nós, né? Então, assim, uma mulher muito guerreira, e eu sempre orgulhei muito da minha mãe, porque ela nunca falou mal do meu pai, né? Então, assim, é algo que me faz assim sentir muito orgulho da minha mãe.
Porque quando eles se separaram, nosso desejo era o quê? Afastar do nosso pai. Mas ela nunca deixou. Ela falou assim, não, o seu pai é um homem certo, ele pode não ter sido um bom marido, mas ele sempre foi um bom pai. Então, assim, a mulher sabe, aquela mãe sabe. Então, temos motivos. E aí que tal, nesta hora que você estiver falando aí dos pais, dos exemplos, você perguntar a cada um, qual o motivo que você orgulha do seu pai? Me dê um exemplo aí do seu pai, de algo que você admira. Leva eles a falar. Qual o motivo que você admira seu pai? Deixa eu falar. E sua mãe? Por que você admira sua mãe? Me dá um motivo aí, me fala algo aí que você tem orgulho da sua mãe. Deixa eles falarem, para eles lembrar. Porque às vezes os jovens estão numa fase, né, pré-adolescente, que eles não lembram, eles não prestam atenção, né, e acham que tá nem aí, não valoriza. Nós precisamos levar eles a entender, a valorizar os pais, a serem gratos a Deus pela família que eles têm, ok? Seus pais precisam ser o seu maior exemplo e maior referência. Se forem pessoas de caráter e bondade, obviamente você será como eles. Então, o que? Se os seus pais têm caráter, né, têm integridade, você também herdará esses exemplos deles, ok? Mas se, caso não forem, isso não significa que você não deve amá-los. Você deve amá-los do mesmo jeito. É o que eu disse, né? Às vezes, tia Kelly, a senhora é fácil falar isso com seus pais, né? Não, meu pai também, infelizmente, ele bebia muito. Tinha todas as qualidades, mas ele sempre bebeu muito no final de semana, né? Então tinha problema com questão de álcool. Um lado negativo, meu pai, né, com a minha mãe, ele sempre cometeu adultérios. Então tinha os pontos negativos, mas isso não é motivo para mim não amar e não respeitar meus pais. Nós temos que enxergar as qualidades e obedecer e honrar, tá bom? Ensina isso para os seus alunos, porque às vezes tem jovens que são revoltados com os pais por algum motivo. Não, fala para eles que tem coisas erradas que eles fazem, como nós também. Ninguém é perfeito, né? Nós estamos aqui em busca da perfeição. Nós estamos aqui para sendo moldados, né? E todos nós somos sujeitos a falhas, a erros, mas nós não devemos valorizar, ressaltar os pontos negativos dos nossos pais, mas enxergar os pontos positivos, pois todo mundo tem seus pontos positivos também. Combinado? Olha, Deus concedeu aos pais o dever e a responsabilidade de educar e formar o caráter dos seus filhos. Logo, essa obrigação é dos pais. Então, às vezes, os filhos não querem obedecer. Ah, meu pai é muito chato. É porque Deus nos instituiu para isso. Deus nos colocou na vida de vocês, né, dos alunos, para ensinar, para moldar, para levar vocês ao caminho certo. Então, quando seus pais chamarem sua atenção, não fiquem com raiva, né? É pro bem de vocês, é pro melhor. E mesmo que vocês acham, né, que os alunos acham que nós não entendemos nada, nós sim entendemos. Eu gosto sempre de frisar o quê? Os pais já passaram pela fase que eles estão passando. Então os pais já sabem, né, o jeito certo. Às vezes, mas meu pai errou. Errou. E se ele errou, ele vai te ensinar ainda mais. Por quê? Porque ele não quer que você cometa o mesmo erro. Ele não quer que você cometa as mesmas coisas, faça as mesmas coisas erradas que ele fez. Ele quer que você faça um caminho diferente. Então, obedeça seus pais. Você só tem a ganhar com isso, ok? Olha, seja você grata a Deus pelos seus pais, valorize os seus pais e sempre lembrem que muitas vezes os pais estão chorando, né, pelos filhos que estão desviados. E o que os pais querem é que você ande no caminho do bem, que você esteja sempre nos caminhos certos. Então, valorize, né? Valorize os seus pais, valorize a família que você tem, seja grata a Deus pelo cuidado que seus pais têm com você, né? Quando eles te corrigem, quando eles chamam sua atenção, é porque eles te amam, é porque eles querem o melhor para você. Olha, Efésios 6:1 está escrito: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer o seu pai e a sua mãe, pois isso é certo, tá? Então, obedeçam. O ponto aqui principal é obedecer. E outra coisa, lembrar sempre que você pode, quando você é obediente, você está dando orgulho para os seus pais. Quando você obedece, você alegra o coração do seu pai e da sua mãe. A obediência gera bênção, né? E quanto mais obediente você é, mais você conquista a confiança dos seus pais, mais orgulhoso os seus pais ficam de você. Já pensou o orgulho de um pai e de uma mãe quando vê os seus filhos formados? Quando vê assim, nossa, meu filho, olha, foi difícil, eu tive que batalhar muito, mas olha o meu filho, hoje está formado, olha lá, ele está trabalhando numa grande empresa, ele trabalha na sua própria empresa, que orgulho do meu filho, né? Hoje meu filho é um médico, é um advogado, né? É um veterinário. Então isso causa uma alegria muito grande para os pais quando verem que os seus filhos venceram na vida, né? Ver que valeu a pena cada esforço, ok? Então, esse aí é o tópico número 2, ok? Tia Kelly,
Mas os meus pais são divorciados, meus pais são separados, eu devo obedecer o pai ou devo obedecer a mãe, né? Aí vem o exemplo que eu citei também, né? Eu também vivi num lar, né, na minha adolescência, num lar separado. E aí, eu devo obedecer o pai ou a mãe? Você deve obedecer os dois. Os dois devem ser dignos de honra e de respeito e de amor. Você tanto deve obedecer o pai e também a mãe. A gente vê tanto exemplo assim, ah, não, mãe, detona com o pai, detona com a mãe, apronta lá, apronta cá. Não faça isso. Você está plantando algo muito ruim para a sua vida, né? Quando nós somos desobedientes, teimosos, né? Nós estamos plantando sementes ruins e essas sementes vão crescer e vão germinar. E quando ela dá frutos, os frutos não serão bons. Devemos lembrar que a cada momento nós estamos fazendo plantação. Se você é obediente, honra seu pai e sua mãe, você está fazendo uma plantação boa e você vai colher frutos bons. Então, lembre sempre disso, tá? Obedeçam e respeite os dois. Seja obediente àquilo que a palavra de Deus nos instrui, ok? Adolescentes devem aprender a perdoar e se colocar além da dor. Não só por amor aos pais, mas também pelo seu próprio bem-estar. Às vezes, quando os pais são separados, a gente fica com uma mágoa muito grande, né? Causa uma dor muito grande. Mas aprenda a perdoar, tá? Perdoe, libere o perdão, porque isso é bom para os seus pais, mas é bom para você também, tá? Melhor é para nós. Então, assim, se tem algum exemplo de pessoas na sua sala que vem de um lar, né, de separação, né? Então converse assim com eles, explicando bem essa parte, tá? Aqui eu não tenho como falar muito, porque o tempo aqui é bem escasso, tá? Mas então, frise bem aí, professor, essa questão, tá bom? Tópico número 3. Olha aqui, ó. Eles escolheram me amar. Aqui vamos falar, então, dos filhos adotivos, tá? Essa aqui é uma parte muito linda, muito abençoada, e devemos falar bem para eles. Por quê? Porque no Brasil tem muitas crianças em orfanatos e precisam, né, esperando para ser adotadas. Tem tantas crianças, né, que pais abandonam, né? Então, falar para eles o quê? Que essas pessoas, né, nós devemos primeiro, né, aqueles que não são adotados, valorizar ainda mais a sua família. Por quê? Porque eles são fruto de um amor de os pais que os cuidam. Mas e lembrando que aqueles que são adotados também é fruto de um amor por adoção, né? Que eles, mesmo que eles foram adotados, eles precisam amar e respeitar os pais. Por quê? Porque aqueles pais receberam, aqueles pais decidiram amar. Olha o exemplo de Jesus. Jesus também foi um filho adotado. Vocês sabiam disso? Né? Mostra para eles que Jesus, ele não era filho de José. José adotou Jesus como seu filho. Nós sabemos que a Bíblia nos diz que Maria, ela foi concebida pelo Espírito Santo, ela ficou grávida do Espírito Santo sendo virgem, ela nunca tinha ficado com nenhum homem, e ela então ficou grávida do Espírito Santo. Aquele filho não era de José, que era o seu marido, né? Que ela depois casou com José. Mas o que? José adotou Jesus como sendo seu filho legítimo, e José amou Jesus como seu filho e ensinou o bom caminho, ensinou as coisas que precisava ensinar, e Jesus sempre honrou e respeitou tanto Maria quanto José. Já pensou se Jesus decidisse desobedecer José, né? E aí? Como seria? Então devemos seguir o exemplo de Jesus. Se tem alguém na sua turma, se tem alguém que você conhece que é um filho adotivo, fale para ele seguir o exemplo de Jesus, sendo obediente, sendo amoroso, respeitando os seus pais, né, de adoção, pois Jesus assim fez com José, né? Um exemplo lindo que nós temos de adoção aí é o exemplo de Jesus, ok? E aí entendendo sempre o quê? Que eles foi escolhido com muito amor, né? Foi um grande privilégio, né? Dentre tantas crianças que estavam ali para ser adotadas, ele foi o escolhido. Então, que bênção, que maravilha. Seja grata a Deus também por isso, ok? Olha, sendo adotivos ou não, ame seus pais. Diga a eles o quanto são importantes para você e dê abraços, converse com eles, né? Eu aqui falando como mãe, né? No caso, como os pais. É tão gostoso, tão maravilhoso quando nossos filhos vêm, nos abraçam, nos dá beijinho, nos fala que nos ama. É uma satisfação tão grande, é um sentimento tão gostoso. Então, fala para os seus alunos, é importante eles fazerem isso frequentemente. Valorizar os seus pais, abraçando, conversando, né, dialogando ali, falando para eles que você tem orgulho deles. Eu sempre falo isso para os meus pais, eu tenho orgulho de você, eu te amo, né? Sempre faço isso.
Por quê? Eu estou plantando porque eu quero colher isso dos meus filhos, né? Então, vamos plantar coisas boas para depois a gente receber coisas boas também. Ó, então, assim foram as ideias de hoje, né? Foram um resumo da lição de hoje, lição de suma importância. Então, que Deus te abençoe grandemente aí, que você traga uma aula abençoada para os seus alunos. Olha, na lição de hoje, né? Como é a última aula do trimestre, a última aula do ano, nós temos aí, eu trago uma lembrancinha bem simples para vocês, presentear os seus alunos fazendo uma dinâmica. Só que eu mostrei a dinâmica no livro, no vídeo das dinâmicas. Então assista o vídeo das dinâmicas. Vou deixar aqui no final, vou deixar aqui nos cards também o link das dinâmicas, porque nesse link, né, das dinâmicas, eu vou estar falando sobre esses potinhos para você trazer de lembrança, tá? Que é o pote da gratidão. Então, a lembrancinha do encerramento do trimestre, eu preparei esses potes, né? Ó, pote da gratidão. E o intuito desses potes é você fazer com vidros de conserva, potes de margarina, de maionese, coisas recicláveis que você às vezes vai jogar fora, você preparar esses potes da gratidão e você leva com balinhas. Presentei ele com balinha e depois eles vão trocar as balinhas, vai tirar as balinhas e eles vão colocar aqui dentro, né? Papeizinhos com aquilo que acontece de bom durante o ano na família, tá? Então, sempre que acontecer algo de bom na família, eles vão colocar aqui dentro. E quando eles estiverem tristes, eles podem ler. Ou no final do ano, eles vêm e vai ler quantas coisas boas aconteceu no ano. Então, você vai preparar um para cada aluno para você presentear. Esse aqui eu fiz de forma muito simples. Você pode decorar do seu jeito, tá? Pode fazer um pote bem bonito, mas eu fiz algo bem simples, porém com amor. Esses papéis aqui, ó, eu imprimi o papel, olha. Tá? E tem escrito assim, ó. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E aí, isso aqui tá no arquivo das dinâmicas. Então, assista o vídeo das dinâmicas para você pegar o arquivo das dinâmicas e você preparar os potinhos. Esse aqui eu coloquei também, ó, EVA com glitter na tampa, tá? Ou você pode deixar assim, tá vendo? Eu nem coloquei nada na tampa, tá? Só você colocar balinhas aqui dentro para os seus alunos. É a ideia de encerramento, de lembrancinha pro trimestre. Você assista o vídeo da dinâmica pra você entender, porque eu fiz uma dinâmica e utilizei os potinhos da dinâmica, tá bom? Combinado? Amados, vou ficando por aqui. Foi muito bom, foi maravilhoso passar esse ano com vocês, né? Essa é a última aula do ano de 2019. Passamos um ano todinho aí junto com os pré-adolescentes. Eu fiquei muito feliz, foi muito bom ter a companhia de vocês aqui. Espero contar com vocês no ano de 2020 nas nossas pré-aulas. Então, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa aqui o que você achou desse ano, né? Como que foi o ano para você, na sua turma de pré-adolescentes? Foi satisfatório? Você alcançou o seu objetivo? Coloca aí nos comentários, me dê aí, né, um retorno. O que você achou? Eu quero ler o seu comentário. E se você estava aqui hoje, foi a primeira vez, se inscreva no canal, porque o ano que vem nós continuamos aqui ligadinhos todas as semanas com mais uma pré-aula para a Escola Bíblica Dominical para a turma de pré-adolescentes. A nossa revista já está comigo, gente, e a lição tá incrível. Vamos estar falando da revista nova. Olha, o próximo ano, né, eu já estou com a revista aqui, vamos estar trabalhando aqui, ó, tá vendo, ó, sobre o maravilhoso plano da salvação. Então, vale a pena. Então, fica ligado aqui, que na próxima semana nós voltamos com a lição número 1 da turma de pré-adolescente para o primeiro trimestre. Então, fica ligado, pois nós voltamos semana que vem. Um beijo no seu coração, feliz ano novo, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, que seja um ano repleto de coisas boas para você, no seu ministério, na sua família, na sua casa. É aquilo que eu desejo de coração para você que me acompanhou durante esse ano de 2019. Graça e paz.